Então a gente chega na I longa, né? Ou long I, a letra I, ou letter I, letter I, long I. Long I tem esse som I, é o som I, diferente do som I, é I. Por exemplo, tiger, tiger. Vamos observar que é tiger, porque observe que tiger se escreve T-I-G-E-R. Observe que a letra E, né, fortalece a letra I. Observe sempre essa regrinha, ajuda a gente saber que é tiger e não tiger, é tiger. Aqui nós temos I, que é I, que é I-G-H, que é I-G-H, night, fala I também, então é night. Temos aqui, observe a regra, né, que é o I, uma consoante e a letra E. A letra E, ela fortalece a vogal anterior, então é I, bike. E nós temos quando a I também é seguida por duas consoantes, às vezes também a gente vai ler como I, como child. Observe que a letra I, nesse caso, observe, a letra I é seguida de duas consoantes, ela acaba ganhando o som longo, né? Em algumas palavras, a maneira que essas palavras falam é com I longo. É por isso que as regras, né? 90% você vai falar direito, mas sempre tem aquela palavra que ela é 1%, né? Você sabe. Então é diferente. É a partir do contexto da conversa que você vai perceber algumas palavras que mudam, mas a maioria fala de um jeito só. Então é child, né? Vamos observar então alguns exemplos de palavras que falam com I. Isso mesmo, todas essas aqui, palavras aqui falam com I. O som de Y é I. Como é que se escreve esse som? É I, né? A letra I igual a letra A, I. Então, esses letra I, consoante, letra E é I, GH é I, Y também é I. Observe que a letra Y, né? O Y, que é uma consoante, às vezes tem um som de I, às vezes tem um som de I. Vamos observar os exemplos: night, right, fly, tiger, cry, light, kite, bright, iron. Observe, iron. Observe que a gente não é iron, né? É iron. Aqui é o som do iron. Dice, find. Vamos pausar e repetir: nine, ride, fly, tiger, cry, light, kite, bright, iron, dice, find. Claro, né, pessoal? Eu também tenho sotaque brasileiro, né? O sotaque não é nativo, mas se assemelha bastante, né? Pelo menos quando eu converso com os nativos, eu acabo sendo compreendido, né? Claro que eles sabem que eu sou de fora, ou seja, praticamente muito difícil, alguma e outra palavra vai fugir, mesmo que você tenha um sotaque muito bom, né? A questão é você ser entendido, trabalhar. Observe que é o inglês instrumental, tá bom? O inglês instrumental, você consegue ser entendido e trabalhar muito bem, né? Se virando lá nos 30 na hora de conversar com alguém, de trabalhar com um texto, enfim. Então, continuando, nós temos aqui o fight, icicle, bike, blind, why, child, ivy, dime, right, sky, eyes, nine, idea, five, lime,
Observe as palavras, né? O fight, que o fight praticamente é F-A-G-H-T. Esse I-G-H, ele é A. Então a palavra toda aqui, fight, por isso que é uma sílaba só, essa palavra fight. Porque esse I-G-H é a vogal que está sendo alongada. Fight. Icicle, observe que é ice, cold, que temos a palavra I-C-I e C-L-E. Icicle. Icicle. Bike, I-K-E no final, que é Ike, então é bike. Então todas as palavras que tiver o Ike no final, a gente já sabe, né? O I-K-E é Ike. Bike, strike, mic, blind. Então observe que é o bla, B-L-A-I-N-D, blind, blind, blind. Por que why, né? Porque why, W-I-D, why, se lê dessa forma. Child, 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 L-D, child, child. Você pode falar child, L-D, a child, child. Ivy, 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 que é o Y no final, ivy, senão fica ivy, ivy. Dime, dime, right, 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 sky, eyes, nine, idea, idea, nesse caso você sabe que é I-D-E-A, esse E ele fortalece o I, então idea, idea, idea. Five, I've, lime, nós temos aqui o I'm, né, que é Y, que é o I, que é a letra D, A-M-I, I-M-E, lime, fortalecendo a letra I. Então você pode pausar e repetir as palavras, escrever as palavras no seu caderno para poder não esquecer. Vamos observar que essas vogais longas, né, a vogal A, a vogal E, a vogal I longa, elas também são especiais, tá certo? Elas podem ter algum e outro, lembra que alguma e outra palavra pode ter o som diferente das que eu falei, mas aí no caso a gente vai aprendendo. Por exemplo, nós temos a palavra o E e o A. O E e o A às vezes tem um som de I, né? A gente observou que às vezes tem um som de I, mas às vezes tem som de E também. Então é steak. Essa palavra aqui fala steak. Por que ela fala steak? Bem, aí na sua origem, no passado, histórico, antigamente, e aí escreveram assim e ficou assim. Ei, aqui nós temos E e o I, né? Ei, fala vem, vem, tudo com som de ei. Aqui nós temos E e Y, às vezes fala com som de E, o E é pronunciado, né? Que é como they. Esse they, ele é diferente daquele EY, que o som é I, que não fala the, fala they. Nesse caso é they. Observe que aqui são casos especiais, pessoal, casos especiais. Então vale a pena a gente entender os casos especiais, porque esses casos eles são úteis, a gente também não cair naquela questão, é sempre assim. Na maioria dos casos é sempre assim, né? Ainda mais que nós vamos ser justos, né? E por mais que a gente aprenda a ler a palavra corretamente, a gente vai chegar em um povoado lá no interior do país, ou o país que a gente for, e eles vão falar de uma maneira diferente também. O importante é que a gente seja compreendido, tá bom? O E longo também tem outros padrões, né? Às vezes o E longo ele não tem o som de I, né? Às vezes a gente vai ter o these. Aqui nós temos o E e o double I, por exemplo, separado entre vogais, mas continua com o som de I. Por exemplo, these. Essa palavra these, que aqui o TH tem um som de eze, né? Eze, que é uma mistura de D com Z, eze, que é com a língua entre os dentes, tá? Você coloca a língua um pouquinho para fora, não precisa ser para fora dando língua os outros não. É um pouquinho para fora entre os dentes, faz um teste de 30 segundos, coloca a língua entre os dentes, né? Para fora assim,
a pontinha da língua para fora e fala ed, ed, ed. Quando fala ed, temos a palavra ed e temos a palavra ed, ed, ed. These. Aí nós temos o outro i, que é o e e o y, e o i, né, que são de i. Sei, aqui nós temos ceiling. Observe que é ceiling. Aqui nós temos a palavra shield, que é i. Temos a letra i com um som i no meio de uma palavra como radio. Aqui são exemplos de exceções, tá? Essas não são regras. Então você coloca assim, vogais longas especiais, palavras com vogais longas especiais. Como eu vou saber que aquela palavra é especial, né? Como a gente sabe que a palavra é especial? Quando ela não se pronuncia do jeito da regra, ela foge aquela regra do A, do E e do I anterior, do A e o E e o I longo, né? Quando ela foge dessa regra, ela é especial, e nem todas as palavras fogem da regra, então a gente vai vendo a partir do que a gente vai lidando com essa palavra. Uma hora ou outra ela aparece e a gente vai saber, né, o contexto, a conversa, a leitura, a outra pessoa falante vai falar, é assim que se fala, né? Mas no momento a gente vai entender que nem todas as palavras são assim, né? Algumas pessoas falam stick, a gente vai escutar alguém falando stick, vem, né? Ou de, mas isso depende do sotaque, né? Por exemplo, algum norte de alguns países, assim como da Inglaterra, o norte da Inglaterra, da Islândia, que também falam inglês, essas regras, por exemplo, podem ser comum, né? As pessoas falam dessa maneira. Tem palavras que são bem diferentes, bem mesmo raiz lá do gaulês, né? Dessas questões assim, do povo celta, bem antigo mesmo. Outros padrões da letra A é o I, né? A letra o long I, né? Long I, que é o I. A letra I longa, às vezes também tem outro padrão, que é o IE padrão, que fala I. Pai. Aqui nesse caso PF é pai. Então, essas são as vogais especiais, tá? Anota as vogais especiais só para não esquecer. Quando vocês observarem aquela palavra, falar, essa aqui não se fala assim. Pelo menos essas palavras já sabemos que elas são especiais. Vai existir uma ou outra? Vai, não dá para colocar todas, mas ela é bem em comparação a 95% que vai ser aquelas regras que a gente viu anterior, né? Vai aparecer uma ou outra que é assim, né? Sabemos como funciona as regrinhas. Então nós temos também o O longo, né? Que é long ou. O O longo é ou, o O curto é O. Então nós temos long ou. Se a gente observar no português, então todas as vogais geralmente tendem a ser curtas, e aí vai tendo a diversidade das vogais curtas. No inglês já temos as vogais longas, então o ou é longo. Por exemplo, nós temos a palavra aqui pony, o pony, né? Aqui nós temos o pony, que é o cavalinho, pony, né? Observe que o Y no final aqui dá a ideia de cavalinho, pony. Se fosse só sem o Y, né, seria pom. Não ia ter o N, né? O N seria bem curto, mas como temos o Y no final, é pony. Vamos entender aqui então algumas palavras. O O, vogal O, consoante, vogal E. Ou, então é nose. Observe que o S, ele segue, depois vem o E. O E aqui, observe que ele fortifica tanto a letra O, que fica longa, e o S aparece mais pronunciado. E nesse caso aqui é o S entre vogais, o bom conhecido do português, S entre vogais, tem o som de Z, nose. Então nós temos nose, que é o nariz, né? Observe pela figura, nariz, nose. Não precisa saber a tradução, o importante é só saber que aqui é um O longo, tá? Quando a gente vê a palavra ouse, né? Esse O, S-E, ouse, em outras palavras, geralmente a gente vai entender que é ouse.
nose, noise, nose, nose. OA, ou também, goat. OW, ou também, window, window, window. Window, janela, né? Window, window. Ou às vezes também consoantes, né? LD, aqui gold, OLD, gold, nessa palavra gold. Então, gold, gold, não é gold, é gold. Se fosse só o L sozinho, seria gold, gold, gold. Mas temos o D, é gold. Se fosse G-O-D, seria God. Mas LD junto é O, old, gold. Isso aqui são famílias das palavras. Se a gente vai observar outras palavras que é O-A-T, igual a palavra gold, por exemplo, que a gente está vendo aqui, seria bolt, seria salt, seria molt, seria note. Observe, né? A palavra O-A-T, oat. Então, toda coat, né? Observe que essas palavras, todas elas vão ter esse som, né? Vamos observar o exemplo aqui com todos aqui tem um som de O. Observe que o som de O pode ser encontrado com a letra O sozinha, a letra O espaço letra E. Observe que esse espaço O, E que a gente está observando aqui é uma consoante que estaria aqui. Pode ser uma letra T, pode ser uma letra D, uma letra M. Todo vai ser OM. Ou a letra O e a letra A. Ou a letra O e a letra W. Ou. Observe que a letra O e a letra W, às vezes, ela fala ao. Às vezes. Mas no caso é sempre O. Ocean, que é a letra O. Rope, oval, yo-yo, robot. Vamos observar a palavra robot, porque é robot. Que temos aqui duas sílabas perfeitas, separadas, né? Row e bot. São dois sons diferentes, que um é aberto e outro é fechado. Qual é que é o aberto? É o bot. Qual é que é o fechado? Row, bot. Ball. Nós temos aqui ball, que a gavata e a borboleta, né? Ball. Toad, que é O-A. T-O-A-D. Toad. Go, G-O, go. Home, H-O-M-E. Já é interessante te observar, né, o som de algumas consoantes, caso a gente não sabe. A letra H tem um som de R aspirado, né? O R aspirado, igual quando está, digamos, catarro, né? Arrancando um catarro da garganta. Aí nós temos esse som. Home. No. Como a gente fala, não. Cone, que é o cone. Cone. Todos aqui tem um som de O. Ela pode usar para repetir as palavras ocean, rope, oval, yo-yo, robot, ball, toad, go, home, no, cone. Observe que a gente está lá. Observe que o sotaque brasileiro tende a ficar sempre presente, mas a gente vai reduzindo para ficar pelo menos mais fácil do nativo compreender, né? Não se importe, por exemplo, de pessoas, digamos, que não sejam nativas, que ficam sorrindo do sotaque. Bem, o importante é que você seja compreendido pela outra pessoa, né? E que de fato no uso instrumental da língua seja muito útil, tá? Então não se importe de pessoas que ficam rindo, né, do sotaque brasileiro, né, ou você falando. Isso digamos, falta mesmo de estudos, né? A outra pessoa não entende que você está sendo compreendido pelos nativos, numa boa. Então nós temos aqui a palavra float, snow, mow, rose, goat, poke, road, old, globe, yogurt, rose,
blow, coat, smoke, boat, boat. Vamos entender que esse O, ele não é all, é O. Então, se a palavra boat, né, muitas pessoas falam, isso é outra palavra, boat. Não, existe boat, bolt, que é com L, bolt. Você percebe que tem no meio, né, bolt. Esse bolt é raio, né, bolt, thunderbolt. E boat é barco, né, barquinho, canoa, boat. E aqui nós temos essa palavra boat com T mudo no final, boat. Então vamos repetir as palavras de cima para baixo, tá? Float, rose, road, yogurt, coat. A palavra yogurt, observe que são duas sílabas, yogurt, yogurt. Vamos até observar que a letra U aqui, né, no gurt, já tem um som a gente já percebe que a próxima letra, né, a gente já vê aqui um som de U. Yogurt. Snow, aqui do meio, né, snow, gold, embaixo, old, rose, smoke. Observe a palavra rose, rose com H. Se fosse com a letra R, seria rose. Observe a diferença, né, uma é rosa e outra aqui é outra coisa, né, uma corda, né, rose. A gente observa que rose, né, é aquela questão mesmo do som do H, né, a gente pega rose para apagar o fogo, jogar água no fogo, né, rose, a mangueira, rose, smoke, né, então a diferença, um é rose, é um som de R, e outro é um som de R, de R, né, um som de R, que é o som do escarrando, né, escarrando, muito comum na outra língua francesa, quem já estuda francês sabe que é o som escarrado, rose, smoke, mal, então nós temos M-O-W, né, mal, poke, globe, blow, boat. O O e o W, pessoal, às vezes algumas pessoas falam com som de A, né, blow. A gente vai notar um certo blow, às vezes, né, isso depende muito do sotaque da outra pessoa, né, esse blow, blow, quando você vai falar blow, você vai falar blow, de tudo você pode tentar juntar e falar falar um A, só que com som de O, blow, que aí fica bem mais parecido, né? A questão mesmo das pessoas, a maneira que abre a boca, que vai muitas vezes diferenciar a maneira que a gente fala aquela vogal. Mas no dia a dia as pessoas falam tão rápido que a gente não percebe essas nuances, né? Mas conseguindo ser compreendido vai ser melhor. Então, de blow, boat. Então vamos pausar o vídeo e repetir as palavras. Vamos observar então agora, né, a letra U, o long U. O long U, nós observamos que o U longo é U. Esse som U é longo, o som U é curto. Então, U, music, temos aqui a palavra music, que é o som longo. Temos aqui a palavra mule. Observe que o longo ele é muito simples. É a letra U com a letra E, né? O mule, praticamente a gente tem a letra U com a letra E. E aí tem a som de U, mule. Então vamos observar que a letra U e a letra O, elas são muito parecidas. Vamos observar que aqui todas essas aqui tem um som de U. Alguns aqui como W, como é W e O, tem um som de O, U. Essas letras o double O e o EW vai ter o som de U. A letra de o U consoante letra E, o U e o I, o U e o E, faz a som de U. Como se fosse uma engano de alguém, Iu. Então nós temos aqui, ó, music, ou algumas pessoas falam music,
Outras vão falar music, uniform ou uniform, cube ou cube. Então tem duas pronúncias, é o U e o U, né? Na maioria dos casos depende muito do sotaque, se for de um país da Grã-Bretanha, né, que é os londrinos, bem, depende muito, eles podem falar diferentes, né, o glue, flute, mule. Aqui nós temos spoon, que é o double O, spoon, fruit, full ou few. Vamos repetindo, né? Music, uniform, cube, glue, flute, mule, spoon, fruit, full. Essas vogais, elas acabam tendo sons diferentes. É o som de U, né? Temos o som de U e U, né? Vamos observar aqui o what, às vezes tem som de U em inglês, né? What, som de U. Vamos observar o stew, new, tube, recorda, tube. Temos o YouTube ou YouTube, sweet, argue, juice, tuba, zoo, moon, tooth. Recorda que é tooth, que é o TH no final, né? Aquele som de F, né? Tooth, unicorn, two, ruler, R-U-L-E-R, ruler, broom, ruby. Observe o som do U, mais para ruby. Se quando a gente estiver lendo a letra U, a gente colocar o U, a gente vai ter mais chance de acertar do que falar U, né? A gente vai ter U, ruby, broom, apenas o double O que vai ter o som de U sempre, né? U. Claro que temos algumas exceções também nessas letras O e U, mas as exceções são também, como eu falo, é muito pouco. Então vamos repetir esse quadro: stew, new, tube, sweet, arg, juice, tuba, zoo, moon, tooth, unicorn, two, roller, broom, ruby. Então temos também um esporte, né, que é rugby. E esse rugby, o U, ele é curto, é o short U. Esse aqui é ruby, é um U longo, ruby. Vamos ver outros padrões de O e outros padrões de U longos, tá? Outros padrões quer dizer que o som não é do jeito que a gente imaginava. É um som longo, mas é diferente. Por exemplo, temos aqui a palavra toy, que é tow, tow. Temos aqui a palavra or, door, close the door, so, que é diferente do que estava vendo. Algumas palavras, né, são diferentes. Off, tough, though, né? Nós temos aqui a palavra though, nós temos off, though. O long U, nesse caso aqui, o long U é especial, não é o mesmo que o long U que a gente estava vendo. Esse especial, como eu já falei, né, não são palavras que a gente vai utilizar o tempo todo. São palavras que geralmente não têm a mesma origem que a maioria das palavras em inglês, acaba tendo um som diferente. Por exemplo, aqui temos a palavra field,
Field, que vem do francês, né? Field. Eu, né? Feel, I feel. Eu, e aqui temos you, argue, argue, que é diferente. Se a gente levar em consideração a maioria das palavras, a gente quase não vai utilizar estes sons, mas vale a pena a gente anotar para a gente saber que esse som ele existe e que está certo nesse contexto, nestas palavras. Então vale a pena a gente repeti-las, né? To, que é a letra long O, né? To, door, so, though. Field, feel, arg, feel, arg. Então vale a pena a gente então repetir todas as vogais para poder lembrar, né? Vale a pena aí vocês pausarem o vídeo, lerem as palavras em voz alta para repetir, né? Para poder entender essas combinações de vogais. Vamos entender que essas vogais, a divisão entre vogais longas e vogais curtas, pessoal, é justamente a primeira divisão das vogais, mas que elas continuam se dividindo, né? Formando aqui famílias de vogais com as consoantes, né? Em outra aula a gente observa continua aprendendo mais sobre as vogais. Então, pessoal, essa foi a aula sobre vogais, tá certo? Espero que tenha ajudado bastante, então, no caso da leitura, facilitado então a entender as vogais em inglês. Espero que quando vocês for ler um texto, recordem dessas regras, né? Anotem as regras, no caso que vocês acharem que é importante anotar para recordar, né? Sabe somente separar entre algumas regras especiais, né? As exceções, no caso, mas em resumo, né? O padrão sempre tende a se repetir em cada palavra em inglês, tá certo? Se inscreva no canal, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo nas redes sociais, né? Indique outras pessoas, né? Para o canal crescer, de alguma maneira acaba me auxiliando. Até a próxima, meus pupilos e pupilas, né? Aqui no canal do Sábio Souza.